bets, but by far my most lucrative career came as a WWE wrestler. So sit down, join me as I tell you all about how I made and burnt through an entire fortune. Sob as luzes brilhantes, onde fogos de artifício explodem e fãs gritam por seus heróis, o wrestling parece um mundo construído sobre glória e ouro. As entradas são grandiosas, os salários enormes e os personagens maiores que a vida. Mas quando o sino final toca e a multidão se desfaz em silêncio, a realidade retorna. Por trás de cada persona existe um ser humano, frágil, falível e muitas vezes destruído pelo próprio espetáculo que ajudou a construir. Hoje à noite, puxamos a cortina para revelar 5 homens que definiram a indústria, e perderam tudo no processo. Seus nomes já ecoaram por arenas: Ric Flair, Scott Hall, Lex Luger, Perry Saturn e Dave Bautista. Suas histórias não são apenas sobre dinheiro, são sobre identidade, excesso, vício, redenção e o alto preço da fama. Ric Flair, o homem que se tornou seu próprio personagem. Poucos nomes no wrestling são tão lendários, ou tão trágicos, quanto Ric Flair. Por décadas, ele não foi apenas um artista, ele foi um estilo de vida. O Nature Boy não terminava quando as câmeras se desligavam. Ele era a personificação viva da extravagância, hobby sob medida, relógios Rolex, jatos particulares, champanhe todas as noites. Limousine Riding, Jet Flynn, Kissy Allen, VLN de Allen, Son of a Gun, não era apenas um bordão. Era uma declaração de missão. Mas por trás do brilho havia um homem lentamente se afogando em seu próprio mito. Richard Flair, o homem por trás do personagem, desapareceu em algum momento. Flair tornou-se vítima de sua própria performance. Ele não apenas agia como alguém que vivia além de seus meios, ele realmente vivia. Cada dólar que ganhava desaparecia na busca de manter aquela imagem. Ele disse uma vez: se eu ganhei 1 milhão, gastei 2. E isso não era piada. Sua destruição financeira foi lenta, mas implacável. Em 1990, devia centenas de milhares de dólares em impostos atrasados ao IRS. Em 2004, a dívida havia crescido para quase 2 milhões. 4 divórcios depois, ele estava afundado em pensões e taxas legais. Um juiz chegou a emitir um mandado de prisão por 30 mil dólares em pensão não paga. Ele fundou a Ric Flair Finance em 2007, um negócio para capitalizar seu nome, mas faliu em menos de um ano. Até Vince McMahon, seu chefe de longa data, emprestou-lhe quase 800 mil dólares para mantê-lo à tona. Flair admitiu que sua luta de aposentadoria contra Shawn Michaels não foi por glória, foi para pagar Vince de volta. Hulk Hogan também o ajudou durante a crise de saúde de seu filho. Um homem que antes representava riqueza e poder agora sobrevivia com bebidas energéticas, participações especiais e vendas de produtos. A tragédia de Ric Flair: a persona sobreviveu ao homem, e o homem ficou perseguindo uma ilusão que já o havia levado. Com correntes de ouro e sotaque cubano, Hall redefiniu o conceito de cool no wrestling profissional. Seu carisma era magnético, suas lutas icônicas. Sua ida para a WCW em 1996 mudou o negócio para sempre, dando início às Monday Night Wars. Mas por trás dos óculos escuros e do sorriso com palito de dente havia um homem assombrado. Muito antes de se tornar uma estrela, a vida de Hall já havia sido destruída por um trauma. Em 1983, trabalhando como segurança, ele se envolveu em uma briga do lado de fora de um bar e atirou fatalmente em um homem. Foi considerado legítima defesa, mas a culpa o perseguiu para sempre. O ringue só alimentou o vício, mais fama significava mais acesso, mais dinheiro, mais drogas. No auge da carreira, Hall ganhava milhões, mas confessou gastar centenas de milhares em álcool e comprimidos. Eu não tinha problema para beber, disse uma vez. Eu tinha problema para parar. No início dos anos 2000, estava quebrado, divorciado e afastado dos filhos. Aparecia em eventos independentes visivelmente intoxicado, cambaleando e falando enrolado, uma imagem dolorosa de um homem que já havia eletrizado milhões. Sua saúde entrou em colapso. Passou por várias cirurgias, colocou um marca-passo e passou anos entrando e saindo de clínicas de reabilitação. Então veio um milagre: Diamond Dallas Page. Page, colega de profissão e amigo, levou Hall para sua casa, colocou-o em um programa de yoga, reabilitação e responsabilidade diária. A transformação foi real. Hall ficou sóbrio, reconstruiu relacionamentos e até entrou para o Hall da Fama da WWE. Mas os anos de abuso já haviam deixado marcas profundas. Ele faleceu em 2022 após complicações de uma cirurgia no quadril, limpo, amado, mas para sempre marcado pelas cicatrizes do passado.
A história de Scott Hall não é apenas sobre vício. É sobre uma dor que nunca cicatrizou, uma indústria que incentivou o excesso e um homem que passou décadas lutando contra si mesmo. O colapso financeiro de Scott Hall foi tão dramático e trágico quanto seu desmoronamento pessoal. No auge de sua carreira, durante o pico da Monday Night Wars em meados e final dos anos 1990, Hall foi um dos lutadores mais bem pagos da indústria. Como membro fundador da Enevo na WCW, ele assinou contratos multimilionários, recebeu bônus por aparições em pay-per-view, royalties de mercadorias e acordos para de $5 milhões apenas durante sua passagem pela WCW, sem incluir seus ganhos anteriores na WWF como Razor Ramon. Ainda assim, apesar dessa imensa fortuna, Hall perdeu a maior parte de seu patrimônio, não apenas por investimentos ruins ou decisões de negócios equivocadas, mas pelo custo implacável de seu vício. Ele admitiu gastar centenas de milhares de dólares por ano em álcool, cocaína e analgésicos prescritos, muitas vezes comprando drogas em grandes quantidades para sustentar seu hábito. Ele chegou a dizer: "Eu não tinha um problema com bebida, eu tinha um problema em parar", e essa incapacidade de parar se estendia a cada dólar que ganhava. O dinheiro saía tão rápido quanto entrava, carros de luxo eram vendidos ou retomados. Casas eram executadas, e contas bancárias eram esvaziadas para financiar sua próxima farra. No início dos anos 2000, com a carreira em queda livre e a saúde deteriorando, Hall estava praticamente falido. Não conseguia trabalho fixo em grandes promoções, apenas algumas centenas de dólares, porque os promotores sabiam que ele era pouco confiável. Foi obrigado a vender memorabilia, incluindo cinturões de campeonato e colecionáveis raros, apenas para pagar aluguel ou contas médicas. Declarou falência no início dos anos 2000, listando mais de $1 milhão em dívidas contra ativos que valiam uma fração disso. Seu divórcio, finalizado em meio ao seu pior momento, drenou ainda mais suas finanças com honorários advocatícios e acordos. Mesmo após ficar sóbrio e se reconciliar com a família, Hall nunca recuperou sua estabilidade financeira. Os anos de negligência, oportunidades perdidas, reputação destruída e problemas crônicos de saúde significaram que ele não conseguiu capitalizar seu legado por meio de patrocínios, podcasts ou aparições públicas consistentes como outros membros do Hall da Fama. Embora tenha finalmente entrado para o Hall da Fama da WWE em 2020, a homenagem veio tarde demais para restaurar sua riqueza. No momento de sua morte, em 2022, seu patrimônio líquido era estimado em apenas $500 mil, um fantasma da fortuna que um dia comandou. Ele não morreu rico. Morreu tendo gasto tudo o que tinha, não com luxo, mas com silêncio, fuga, tentando afogar o rosto que não conseguia esquecer. Lex Luger, o corpo que traiu o homem Lex Luger era o ideal. O físico perfeito. O herói totalmente americano. Com seu porte esculpido e olhar penetrante, parecia um personagem de quadrinhos ganhando vida. WCW e WWF o promoveram como o próximo Hulk Hogan. Ele percorreu o país em um ônibus vermelho, branco e azul, o Lex Express, apertando mãos de fãs, sorrindo para câmeras, incorporando a própria imagem do sucesso. Mas a imagem era tudo, e era algo frágil para se viver. Nos bastidores, Luger era um homem sob pressão. Lutava contra lesões, analgésicos e uma crescente dependência de drogas para manter a perfeição física que o tornava uma estrela. Seu relacionamento com Miss Elizabeth, uma das figuras mais queridas da luta livre, terminou em tragédia quando ela morreu de overdose em sua casa, em 2003. O incidente o destruiu. Luger foi preso, vilipendiado e perdeu tudo. Anos depois, durante uma viagem, sofreu um derrame espinhal que o deixou paralisado do pescoço para baixo. Para um homem cuja identidade inteira foi construída sobre seu corpo, foi uma reviravolta devastadora do destino. "Passei de ser o pacote total para ser um desastre total", disse ele. Luger perdeu sua riqueza, sua fama, sua liberdade de movimento, tudo, menos sua fé. Ao longo dos anos, encontrou redenção através do cristianismo e tornou-se defensor de pacientes com lesões na coluna. Hoje, viaja para falar sobre saúde, fé e perspectiva. Sua história é um reflexo sóbrio de como tudo pode desaparecer rapidamente. Uma decisão errada, um acidente, uma reviravolta do destino, e o herói se torna o exemplo de advertência. Mas a resiliência de Luger, sua capacidade de encontrar significado na tragédia, dá à sua queda um raro senso de graça. Ele é prova viva de que redenção não exige um retorno triunfal, apenas aceitação. A ruína financeira de Lex Luger não foi resultado de gastos irresponsáveis ou investimentos ruins, foi o colapso inevitável de um homem cujo sistema de valores inteiro foi construído sobre um ideal físico impossível de sustentar.
No auge, Luger estava entre as estrelas mais bem pagas da WCW e da WWF. Recebia cachês de 6 dígitos por grandes eventos, lucrava com royalties de mercadorias como The Total Package e até lançou sua própria linha de suplementos proteicos e equipamentos de fitness. Seu ônibus vermelho, branco e azul Lex Express não era apenas um truque, era um outdoor ambulante para uma marca que vendeu milhões de dólares em produtos e aparições. Mas, à medida que seu corpo se deteriorava sob o peso de anos de treinamento intenso, uso de esteroides e lesões, seu poder de ganho também diminuía. Analgésicos, inicialmente prescritos para hérnias de disco e danos nas articulações, tornaram-se dependências. As mesmas drogas que o mantinham no ringue acabaram por corroer seu julgamento, sua disciplina e sua capacidade de manter a imagem que o tornava valioso. Quando Miss Elizabeth morreu em sua casa, em 2003, de overdose, as consequências foram catastróficas. Embora nunca tenha sido criminalmente acusado, a percepção pública mudou da noite para o dia. Patrocinadores fugiram. Promotores se distanciaram. Seus produtos desapareceram das prateleiras. O pacote total havia se tornado um símbolo de tragédia, não de triunfo. A prisão que se seguiu, embora posteriormente arquivada, foi o golpe fatal para sua carreira. A mídia o pintou como vilão, e os fãs de luta livre, antes leais, se afastaram. As a Paracos Saccharam. Os patrocínios evaporaram. O Lex Express ficou parado. Quando finalmente estava pronto para voltar ao ringue, a indústria já havia seguido em frente. A nova geração de estrelas não precisava de um fisiculturista decadente, precisava de atletismo aéreo e carisma viral. A marca de Luger, antes sinônimo de força americana, agora estava associada a escândalo e tristeza. Então veio o derrame medular em 2007, um evento devastador e transformador que o deixou paralisado do pescoço para baixo. Para um homem que construiu sua identidade sobre a dominação física, a perda de mobilidade não foi apenas médica, foi existencial. Ele não podia mais trabalhar como lutador, fazer aparições públicas, assinar autógrafos ou sequer dirigir até um compromisso. Sua capacidade de gerar renda, já prejudicada pela reputação, tornou-se fisicamente impossível. As contas médicas se acumulavam. A cobertura do seguro era insuficiente. Sua casa foi vendida para pagar o tratamento. As economias para a aposentadoria, antes substanciais, se esgotaram em poucos anos. O patrimônio líquido de Luger, antes estimado em vários milhões, agora gira em torno de $300,000 a $400,000, uma fração do que ele ganhou no auge. Diferente de Flair, que gastou sua fortuna em champanhe e jatos, ou Hall, que queimou dinheiro com drogas e negação, Luger não perdeu seu dinheiro, ele perdeu o meio de ganhá-lo. Sua riqueza estava ligada ao seu corpo, e quando esse corpo falhou, seu sustento também. Ainda assim, no silêncio de sua cadeira de rodas, Luger encontrou uma nova voz. Começou a falar em igrejas, centros de reabilitação e programas para jovens, não como campeão, mas como um homem que havia visto o abismo. Fundou uma ONG para apoiar vítimas de lesões na coluna, usando sua história para conscientizar e arrecadar fundos. Ele não vende mais shakes de proteína, vende esperança. Não viaja pelo país em um ônibus de luxo, percorre em uma van adaptada, falando com aqueles que se sentem quebrados, dizendo: você não precisa ser perfeito para ser poderoso. Lex Luger não perdeu seu dinheiro por ganância. Ele perdeu porque era humano, e a indústria que o celebrava nunca soube como amá-lo quando ele deixou de ser perfeito. Mas em sua queda, tornou-se algo mais raro que uma estrela, um testemunho de resiliência. Ele não precisava de um retorno. Precisava ser visto, não pelo que podia fazer, mas por quem era. E nisso, encontrou algo que nenhuma fortuna poderia comprar. Perry Saturn, o soldado esquecido. Perry Saturn nunca foi a maior estrela, mas entre os lutadores, era um dos mais respeitados. Um técnico. Um guerreiro. Um homem que se orgulhava do realismo e da garra. Os fãs lembram de seus olhos selvagens, seus suplexes, sua intensidade. Mas poucos conheciam a dor por trás da superfície, uma dor que um dia o levaria ao esquecimento. Em 2004, Saturn realizou um ato de genuíno heroísmo. Caminhando pela rua, viu 2 homens agredindo uma mulher. Ele interveio, e foi baleado 2 vezes no pescoço. Sobreviveu, mas as balas mudaram tudo. Viciado em analgésicos, sofrendo de traumatismo craniano e incapaz de trabalhar, a vida de Saturno entrou em espiral. O homem que antes comandava arenas agora dormia sob pontes, viciado, esquecido. Por anos, ninguém sabia onde ele estava. Circulavam rumores de que havia morrido. Mas um amigo, o ex-produtor da WWE Dave Lagana, se recusou a desistir.
Após meses de busca, encontrou Saturn vivo, mas mal resistindo. Quando reapareceu em 2010, sua aparência chocou os fãs, frágil, barbudo, assombrado. Eu estava acabado, disse simplesmente. Morto para o mundo. Sua estrada de volta foi brutal, mas inspiradora. Com a ajuda de amigos como Diamond Dallas Page, Saturn entrou em recuperação e começou a reconstruir sua vida. Falou abertamente sobre vício, saúde mental e a importância da compaixão. Embora nunca tenha recuperado sua antiga fama, encontrou algo mais valioso: paz. A vida de Perry Saturn é um exemplo marcante de como a indústria esquece facilmente seus soldados. Uma vez que os aplausos cessam, não há rede de segurança. Seu heroísmo salvou a vida de uma desconhecida, mas quase custou a sua. E, mesmo na ruína, sua história carrega uma dignidade silenciosa, prova de que a redenção nem sempre vem acompanhada de holofotes. O colapso financeiro de Perry Saturn não foi resultado de excessos, foi consequência de sacrifício, silêncio e negligência sistêmica. Diferente das mega-estrelas que viviam em mansões e voavam em jatos particulares, Saturn sempre foi um lutador de classe trabalhadora, pago por apresentação, frequentemente na estrada, vivendo de salário em salário mesmo no auge. Ele nunca assinou contratos milionários nem construiu um império de merchandising. Seu valor estava na capacidade de elevar cada luta, de fazer o comum parecer extraordinário, e esse tipo de trabalho raramente vem com segurança a longo prazo. Quando foi baleado 2 vezes no pescoço em 2004 ao intervir para salvar uma mulher de uma agressão, ele não perdeu apenas a saúde, perdeu o sustento. As balas cortaram nervos, danificaram sua medula espinhal e causaram trauma cerebral permanente. Ele ficou com dor crônica, convulsões e comprometimento cognitivo. Os analgésicos prescritos para lidar com as lesões rapidamente se tornaram uma muleta, depois uma prisão. Sem seguro de saúde da WWE, ele havia sido dispensado em 2001 após uma disputa contratual, e sem proteção sindical, Saturn não tinha rede de segurança. A compensação trabalhista foi negada. Os pedidos de auxílio por invalidez ficaram parados. Ele não podia trabalhar. Não podia nem dirigir. O que se seguiu foi uma descida à condição de sem-teto. Por quase 6 anos, Saturn desapareceu, dormindo sob pontes em Saint-Louis, procurando comida, sobrevivendo graças à bondade de estranhos. Vendeu seu equipamento de luta, botas, colantes, cinturões de campeão, apenas para comprar comida e remédios. Parou de atender ligações. Parou de se importar se alguém se lembrava dele. Eu tinha sumido, disse depois. Morto para o mundo. E, de muitas maneiras, estava. O mundo da luta seguiu em frente. Novas estrelas surgiram. A era atitude virou nostalgia. O nome de Saturn era sussurrado apenas em fóruns de fãs, uma história de fantasma para aqueles que lembravam dos velhos dias da ECW. Quando seu amigo Dave Lagana o encontrou em 2010, Saturn pesava menos de 55 quilos. Seus dentes estavam apodrecendo. Seu corpo estava devastado por infecção e desnutrição. Não tinha conta bancária, casa, documento, apenas uma mochila surrada e uma tatuagem desbotada de caveira no braço. O homem que antes aterrorizava adversários com seus suplexes e intensidade selvagem agora era uma sombra, mal conseguindo falar acima de um sussurro. A recuperação não restaurou sua riqueza, mal restaurou sua dignidade. Com a ajuda de Diamond Dallas Page e outros lutadores que juntaram dinheiro para suas despesas médicas, Saturn entrou em reabilitação. Passou por cirurgias, recebeu terapia e lentamente reaprendeu a andar, falar e confiar novamente. Mas o dano financeiro foi irreversível. Perdeu décadas de receita com nostalgia da luta, nenhuma indução ao Hall da Fama, nenhuma participação em convenções, nenhum acordo no YouTube, nenhum royalty de podcast. A indústria que antes celebrava sua resistência nunca perguntou como apoiá-lo depois que ele foi quebrado. Hoje, Saturn vive modestamente em um pequeno apartamento, sustentado por uma campanha no GoFundMe iniciada por fãs e alguns ex-colegas. Ocasionalmente, fala em painéis sobre saúde mental, compartilhando sua história com honestidade crua. Não pede dinheiro. Pede conscientização, mudança. Eu não me machuquei no ringue, diz. Me machuquei tentando fazer a coisa certa. E ninguém estava lá para me segurar quando eu caí. Seu patrimônio líquido hoje é estimado em menos de $10 mil, uma fração do que um lutador de nível médio ganha em um único ano atualmente. Não possui propriedades, investimentos, nem coleção de memorabilia, porque vendeu tudo para sobreviver. Ainda assim, em um mundo onde lutadores são monetizados no momento em que entram no ringue, Perry Saturn é o contraponto definitivo, um homem cujo maior ato de coragem lhe custou tudo, e mesmo assim, nunca pediu pagamento.
Sua história não é sobre fama perdida. É sobre humanidade ignorada. O negócio da luta recompensa o espetáculo, mas quando o espetáculo acaba e o sangue seca, quem paga pelo silêncio? Perry Saturn não precisava de um retorno. Precisava de uma comunidade. E ao encontrar uma, tornou-se mais que um lutador, tornou-se um alerta, um farol e um testemunho silencioso e inquebrável de que alguns heróis não usam capas. Eles simplesmente aparecem. E, às vezes, o mundo só percebe quando eles já se foram. Dave Bautista, o homem que foi embora. A história de Dave Bautista começa onde as outras terminam, na autodestruição, mas leva a um lugar diferente, renascimento. Antes de se tornar a estrela global de cinema que conhecemos hoje, Bautista era mais uma máquina de luta, músculos, poder, domínio. Como The Animal, reinou na WWE em meados dos anos 2000, ganhando milhões e vivendo em grande estilo. Mas, ao olhar no espelho, via um estranho. Bautista cresceu na pobreza, criado nas ruas duras de Washington, D.C. Violência e sobrevivência o moldaram. Antes da luta, trabalhou como segurança de boate e guarda-costas, empregos que levaram a múltiplas prisões por brigas. A fama não apagou esses instintos, amplificou-os. Ele festejava intensamente, gastava de forma imprudente e passou por divórcio após divórcio. Suas contas bancárias esvaziavam mais rápido do que eram preenchidas. Mas, em algum momento no fim dos seus 30 anos, Bautista percebeu algo que poucos lutadores percebem: que a fama dentro do ringue é temporária e que a reinvenção é sobrevivência. Ele deixou a WWE em 2010, recusando milhões para seguir a carreira de ator. Foi uma decisão que deixou todos perplexos. Disseram que ele era velho demais, musculoso demais, preso demais a um tipo específico de papel. Por 3 anos, ele ficou sem dinheiro. Não conseguia papéis. Vendeu sua casa. Mas se recusou a voltar. Então veio Guardiões da Galáxia. A atuação de Bautista como Drax não foi apenas um sucesso repentino, foi transformadora. Críticos elogiaram sua vulnerabilidade e seu timing cômico. Ele não era apenas uma estrela de ação, era um ator. De Blade Runner 2049 a Duna, Bautista provou que podia transmitir profundidade e emoção. Seu sucesso não foi sorte, foi disciplina. Ao contrário de Flair ou Hall, Bautista não se agarrou à persona que o tornou rico. Ele a desmontou, peça por peça, e construiu algo real em seu lugar. Hoje, fala abertamente sobre terapia, depressão e a pressão da fama. Eu não sou The Animal, disse ele. Aquilo foi apenas um capítulo. Agora sou o Dave. Sua trajetória é um raro exemplo de evolução em uma indústria que frequentemente aprisiona suas estrelas no âmbar. Ele perdeu tudo e reconstruiu sua vida das cinzas, não como lutador, mas como homem. A história de Dave Bautista não é apenas de reinvenção, é uma aula magistral de autolibertação consciente, um raro triunfo sobre a força gravitacional da fama que tantas vezes destrói aqueles que a carregam por tempo demais. E embora seu colapso financeiro no início dos anos 2010 tenha sido tão real e devastador quanto o de qualquer colega, o que o diferencia não é que ele perdeu seu dinheiro, é que ele escolheu perdê-lo. Quando Bautista deixou a WWE em 2010, recusou uma renovação de contrato garantida de $10 milhões, uma quantia que, em termos de luta livre, o teria sustentado para o resto da vida. Ele também abriu mão de royalties de merchandising, bônus de pay-per-view e da renda constante que vinha de ser uma das maiores atrações da WWE. Na época, vivia em uma casa de $2 milhões na Flórida, dirigia carros de luxo e viajava de jato entre eventos e festas. Mas por trás da fachada, estava se afogando. Seus casamentos haviam acabado. Seus relacionamentos estavam destruídos. Ele estava medicado, emocionalmente entorpecido e aterrorizado com a ideia de acordar um dia e perceber que havia passado toda a vida adulta interpretando um personagem que já não reconhecia. Eu era rico em dólares, mas pobre de alma, disse mais tarde. Vendeu sua casa. Liquidou seus bens, seus carros, seus relógios, até seus cinturões de campeão, para financiar um período de quase pobreza de 3 anos enquanto fazia testes para papéis. Morou em um quarto alugado em Los Angeles, sobrevivendo com miojo e a bondade de amigos. Fez bicos, trabalhou na construção, até limpou casas, apenas para pagar as contas. Se candidatou a mais de 150 papéis e foi rejeitado quase todas as vezes. Diretores de elenco diziam que ele era grande demais, intimidante demais, não cinematográfico. Um executivo chegou a dizer: "Você não é ator. Você é um lutador que parece um caminhão." Por anos, ele acreditou nisso. Mas Bautista não desistiu porque estava desesperado para voltar à fama. Ele desistiu porque estava desesperado para se tornar outra pessoa, alguém real. Começou a fazer terapia.
Confrontou o trauma de infância de crescer pobre em Washington, D.C., onde a violência era normalizada e a expressão emocional era vista como fraqueza. Estudou técnicas de atuação, fez aulas de improviso, leu filosofia e aprendeu a conviver com o silêncio. Parou de se ver como The Animal e começou a se ver como Dave, falho, assustado e capaz de mudar. Quando conseguiu o papel de Drax em Guardiões da Galáxia em 2014, não foi um golpe de sorte, foi a culminação de anos de trabalho invisível. Ele não fez apenas um teste para o papel, ele se tornou o papel. Trouxe para Drax a mesma vulnerabilidade crua que passou anos descobrindo em si mesmo, um homem que não entendia sarcasmo, que falava com honestidade brutal, que carregava a dor como armadura. O mundo viu um alienígena engraçado e musculoso. Bautista viu um reflexo de sua própria jornada. O sucesso que veio depois foi sísmico. Guardiões, Blade Runner 2049, Duna, Spectre, The Last Voyage of the Demeter, Bautista neo apenas aparicio em grandes produtos, ele sustento. Ganhou mais de 10 milhões de dólares apenas por Duna, parte 2. Tornou-se um dos atores de personagem mais requisitados de Hollywood, conquistando respeito não pelo físico, mas pelo talento. E, ao contrário de Flair, Hall, Luger ou Saturn, Bautista não apenas sobreviveu à queda, ele a planejou. Não esperou que a indústria o resgatasse. Não contou com caridade, participações especiais ou turnês nostálgicas. Construiu um novo império, baseado em disciplina, inteligência emocional e integridade artística. Hoje, Bautista tem um patrimônio estimado entre 25 e 30 milhões de dólares. Mas, mais importante, possui algo que nenhum dinheiro pode comprar: paz. Vive tranquilamente em uma casa modesta, passa tempo com sua filha e fala abertamente sobre saúde mental, masculinidade tóxica e os perigos de associar autoestima à fama. Ele não tem planos de voltar ao wrestling, não por amargura, mas por clareza. Eu não sinto falta do ringue, ele diz. Eu sinto falta da pessoa que precisei me tornar para sobreviver a isso. Sua história é o antídoto para as tragédias que vieram antes. Enquanto outros foram consumidos por suas personas, Bautista desmontou a dele. Enquanto outros perseguiam a ilusão da permanência, ele abraçou a impermanência. Enquanto outros se agarravam ao passado, ele ousou construir um futuro, não como uma lenda, mas como um homem. Ele não fugiu dos holofotes. Ele o superou. E, ao fazer isso, deu ao mundo do wrestling algo que nunca havia visto antes, um homem que se afastou de tudo, e se tornou mais do que jamais foi. Epílogo. O ringue nunca solta as histórias de Flair, Hall, Luger, Saturno e Bautista formam um mosaico de triunfo e tragédia. Cada homem alcançou alturas inimagináveis, e enfrentou o mesmo abismo quando os aplausos cessaram. Alguns foram destruídos pelo excesso, outros pelo trauma, alguns pelo azar. Ainda assim, através de sua dor, revelam uma verdade universal: no wrestling, a linha entre performance e realidade desaparece. O personagem se torna a pessoa. E quando a cortina cai, é difícil lembrar quem você realmente é. Ric Flair ficou preso em sua própria lenda. Scott Hall foi assombrado por um fantasma de seu passado. O corpo de Lex Luger traiu sua imagem. O heroísmo de Perry Saturn levou à sua destruição. Dave Bautista queimou sua identidade e construiu uma nova a partir das cinzas. Suas jornadas são lembretes de que a fama, sem raízes, pode ser fatal, que riqueza não significa nada quando você está lutando contra fantasmas. Mas também são lembretes de resiliência, de como até os que caíram podem se erguer, marcados, mas ainda de pé. O quadrado do ringue é mais que um palco, é um espelho. Ele reflete o melhor e o pior daqueles que entram nele. Para cada herói que voa alto, outro paga o preço por manter a ilusão viva. E quando as luzes se apagam e o rugido da multidão se dissolve em silêncio, tudo o que resta é o homem, despido de artifícios, em busca de paz. Porque no wrestling, assim como na vida, a luta mais difícil sempre vem depois do último sino.